Chama a galera que está começando o Quarto Mundo, um programa de entrevista feito por jovens e que respeita todas as diferenças. O assunto de hoje é esporte. Vamos falar com duas feras que já trouxeram medalhas de ouro em competições internacionais para o Brasil. O Serginho do vôlei, escolhido o melhor líbero do mundo, e Daniele Zangrando, a primeira brasileira a subir no pódio de um Mundial de Judô. Hoje, no nosso Quarto Mundo, recebemos a visita de Daniele Zangrando, judoca medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007. Quando ela começou a lutar, nem seu pai acreditava que ela aguentaria um esporte como o judô. Uma medalha de bronze no Mundial e 2 Olimpíadas depois, aqui está a Daniele para contar sua história pra gente. Tudo bom, Daniele? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. É um prazer estar batendo um papo aqui com vocês, falando um pouquinho da minha carreira. Obrigada a você pela presença. E você começou a lutar no nível adulto com 13 anos. Você teve que amadurecer muito para poder lutar? Normalmente falam que as mulheres amadurecem mais cedo, né? E com 13 anos eu já lutava com meninas de mais de 20 anos, lutava já no sênior, que é a categoria adulto, né? E foi minha primeira viagem internacional com 13 anos, então é natural que esse amadurecimento veio muito cedo, a minha vida tudo aconteceu, tudo muito precoce, né? As conquistas, as viagens e a responsabilidade também. Então desde cedo eu já tinha muita responsabilidade, muita coisa, mas desde cedo eu também já sabia muito o que eu queria, que era ir para uma Olimpíada, conquistar títulos importantes para o Brasil. Então acho que essa responsabilidade que veio muito cedo me ajudou bastante. E como você conciliou a vida de adolescente com a carreira? Então, eu sempre fui muito tranquila, assim, em relação a essas coisas de adolescente, balada, noitada, isso nunca foi um atrativo para mim. Então, assim, o meu contato, assim, com os adolescentes, lógico, eu era uma adolescente normal, gostava de ir ao shopping, passear, ir nas festinhas, mas ao mesmo tempo eu já tinha aquela responsabilidade de ter que dormir cedo, porque eu tinha competições, treinamentos, e isso para mim não era um sacrifício, era um prazer. Então, eu falo que se eu tivesse que fazer tudo novamente, eu faria com o maior prazer. E eu gostava mais do dia do que da noite. Até hoje eu sou assim, uma pessoa mais caseira. Eu prefiro ir à praia do que sair à noite. Chega meia-noite e já estou com sono. Então, para mim, isso foi tranquilo. Em 1995, você foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha no Mundial de Judô. Como é o papel da mulher nesse esporte e rola algum tipo de preconceito? No começo foi difícil, realmente. A academia que eu lutava só tinha eu de menina na época. E foi meu pai falou assim, eu pedi para participar de uma aula e o professor deixou, ele viu que eu fiz tudo direitinho. Quando acabou a aula, eu pedi para continuar. E ele falou assim: "Ah, mas a gente não tem meninas aqui". Aí meu pai falou assim: "Não, eu vou pedir pro seu pai". Aí meu pai falou: "Não, deixa ela aí uma semana que ela vai apanhar bastante e vai desistir, né?". E não foi o que aconteceu. Eu acabei me apaixonando pelo esporte. É claro que no começo sempre tinha um preconceito, porque o judô era visto como esporte, uma arte marcial, que era voltado só para os homens, era uma coisa mais masculinizada, eles achavam que você ia ficar com um corpo diferente e tal. E aos poucos eu fui mostrando que eu poderia ser uma atleta de alto nível e manter a minha feminilidade. Então, dentro do tatame eu realmente me transformo, assim, eu fico, eu posso até ficar com uma aparência masculina, que isso para mim não importa, o que importa é que eu sou fora do tatame. Então, o judô quebrou muito esses preconceitos, acho que o judô feminino contribuiu muito para isso. Hoje a gente tem muitas meninas conquistando títulos muito importantes e os pais hoje colocam seus filhos, suas filhas tranquilamente no judô, porque sabem que a filosofia do judô é que, lógico, é um esporte para todos, não só para os homens, mas as mulheres também estão conquistando seu espaço. Você só tinha 16 anos quando você foi para sua primeira Olimpíada em 1996. A Olimpíada é alguma coisa muito especial quanto parece pra gente? É uma competição assim em outro nível? É o sonho de todo atleta, né? O atleta ele sonha em chegar a uma Olimpíada e conquistar uma medalha olímpica, então é muito mais, né? Uma coisa muito mágica. A Olimpíada acho que é a união dos povos, ali não existe raça, cor, religião, ali as pessoas, todo mundo se torna pessoas iguais. Então ali você vê os seus ídolos passando do seu lado. Eu tive
a oportunidade, além dos meus ídolos brasileiros que estavam lá em Atenas principalmente, eu tive a oportunidade de conhecer o Guga, o pessoal do vôlei, Serginho, Maurício, Giovanni, todo esse pessoal que a gente torceu muito, teve como ídolo, você tem ali ao seu lado como uma pessoa igual a você. Então acho que isso é muito bacana, você tem esse contato direto. Então, a Olimpíada realmente é uma coisa mágica mesmo, é o sonho de todo atleta, é muito bacana participar de uma Olimpíada. Em 2011 você sofreu uma lesão super grave. Você achou que ia parar? Foi difícil, eu tive uma hérnia de disco, né? Fiz uma cirurgia, depois de 3 meses operei novamente. Por ser coluna, o judô a gente tem todo esporte de alto nível, os médicos falam que não é saudável, né? Porque você sempre trabalha acima do seu limite, você sempre treina com dor, só que era uma dor insuportável, que chegou um momento que eu não tinha mais, não podia mais treinar convivendo com aquela dor, eu tive que fazer a cirurgia. E aí eu cheguei, teve médicos que falaram, não, você não pode mais voltar a treinar, você tem que parar. E graças a Deus eu encontrei 2 pessoas maravilhosas, que foi o Dr. Catena e o Dr. Castropil, que conseguiram resolver o meu problema e continuei minha carreira de atleta muito bem. E de onde veio a inspiração para vencer o PAN de 2007? Nossa, vem de muitos lugares, assim, acho que a família é a base de tudo, a minha família me ajudou muito. Se eu conquistei esses títulos, foi graças à minha família. Meus técnicos, o Ivo, eu tenho um técnico que é campeão olímpico, que é o Rogério Sampaio. Então, assim, eu ter ele ali do meu lado me fazia acreditar que eu poderia também conquistar títulos importantes. As pessoas que treinam comigo diariamente, o carinho das pessoas também. Eu moro em Santos, que é uma cidade pequena, então em todos os lugares que eu vou, as pessoas sempre estão dando uma palavra de carinho. Olha, eu torço muito por você, então isso me motiva todos os dias a estar treinando e estar conquistando títulos. O judô é um esporte de luta. Você se machuca muito nos treinos e competições? Não, graças a Deus, sim. Claro, eu tive a lesão da hérnia de disco, foi uma lesão que aconteceu devido ao excesso de treino, né, a intensidade que eu treinava como atleta de alto nível, mas machucar no treinamento em si, nunca quebrei um braço, uma perna, nada disso. É claro que o judô é um esporte de contato, e se isso acontece, é possível acontecer, como no futebol, em esportes que o contato físico é direto. Mas graças a Deus, tirando a hérnia de disco, eu nunca machuquei sério, não. Todo mundo deve fazer essa pergunta para você, mas é que a gente ficou curioso. Você já usou o seu conhecimento de luta fora do tatame? Graças a Deus não precisei também, porque a arte marcial muitos usam como uma defesa pessoal, né? Mas acho que a gente vive hoje num mundo muito violento, não vale a pena você colocar a sua vida em risco para querer sair como herói, mas acho que vale mais ser covarde nessa hora e você entregar tudo que você tem. Mas acho que uma vez no colégio, o menino tirou a bola de basquete que eu estava brincando, aí eu fui lá e joguei, derrubei ele, mas a diretora até me parabenizou porque ele merecia. Então, assim, acho que só isso e mais nada. O que você pretende fazer agora? Seguir jornalismo ou alguma das faculdades que você já fez? Pois é, assim, o direito ele tá um pouco descansando, tá de lado, acho que é uma coisa muito burocrática. Eu falo que se nada der certo na minha vida em 10 anos, eu gostaria de prestar concurso para delegada federal, mas no momento ele tá lá só de stand-by. Ainda pretendo seguir mais com o judô, pelo menos mais 1 ou 2 anos. E nesse tempo que eu fiquei esse ano, eu tive uma lesão também que me deixou afastada dos tatames um tempo. E eu tive a oportunidade de ser repórter na TV Tribuna, que é a afiliada da Globo em Santos. E lá foi bem bacana, tive experiência de fazer matérias, de como é que era o dia a dia realmente de uma repórter. Então eu gostei, eu achei que hoje eu estou mais voltada para a área do jornalismo do que para a área do direito. Então acho que quem sabe futuramente continuar com a carreira de repórter ou comentarista eu já fico normalmente quando tem Olimpíada, Jogos Pan-Americanos. Então esse ano eu fiquei pela Globo durante as Olimpíadas de Pequim. Foi bem legal. O Brasil ele é um país enorme, mas dá a impressão de que a gente não vai tão bem no esporte quanto a gente poderia, como acontece com Cuba ou Estados Unidos. Rola algum tipo de investimento ou não? Tem sim, acho que o investimento melhorou muito no Brasil. O governo federal tem apostado muito nos jovens talentos, no esporte na base. Tem projetos como o Segundo Tempo, muitos projetos que
fazem esse investimento para que surjam novos talentos. E não só isso, acho que você tem que colocar as crianças no esporte, não pensando só que saiam campeões, mas cidadãos com talento, que sejam respeitados, que tenham o seu compromisso com a sua responsabilidade social. Eu acho que isso é importante. Agora, o judô já dá uma demonstração de que o caminho que está se caminhando para uma globalização do esporte. Hoje nós temos atletas na seleção brasileira do Norte e Nordeste, do Centro-Oeste, não só do eixo Rio-São Paulo. Então isso é um avanço que está acontecendo não só com o judô, mas em outras modalidades. Na natação você pega a Joana Maranhão, que é de João Pessoa, tem o Caio Márcio também. Então assim, o esporte está conseguindo chegar em vários centros do Brasil todo. Então o governo tem feito muito por isso. Você disse que aumentou bastante o investimento no esporte no Brasil. Então por que você acha que nessas Olimpíadas o Brasil foi tão mal? Eu não acho que foi mal. Acho que assim, o brasileiro está mal acostumado porque a gente vem de uma véspera de uns Jogos Pan-Americanos. Os Jogos Pan-Americanos é outra realidade de uns Jogos Olímpicos, né? O que aconteceu nesses Jogos Olímpicos foi que os atletas que eram considerados medalhas certas, que era o Diego Hipólito, o Rodrigo Pessoa, o Jadel Gregório, esses atletas que eram considerados medalhas certas, João Derli do judô, Luciano Correia, eles não conseguiram ir bem. Mas ao mesmo tempo, é porque a gente só vê o nosso lado, né? A gente só taca a pedra quando é o brasileiro, mas se você for ver, a Malrem no atletismo, ela foi campeã olímpica. Excelente resultado, maravilhoso, todos nós ficamos muito felizes. Mas se nós formos ver as adversárias delas, que também eram favoritas à medalha de ouro, também tropeçaram. Então a gente não vê esse lado, a gente só vê o lado quando é a parte ruim. O brasileiro é muito ruim, porque ele só fica olhando, poxa, não foi bem. Eu não acho que não foi bem. Claro que a gente poderia ter ido muito melhor. Mas a gente teve tropeço, só que Jogos Olímpicos é assim, essa magia que envolve os Jogos Olímpicos mexe com todos os atletas. Então quem é favorito às vezes não está no melhor dia, acaba pesando essa responsabilidade, não que o cara foi mal porque não estava preparado, porque os outros também, todo mundo quer estar ali ganhando uma medalha de ouro, né? Essa é a magia dos Jogos Olímpicos, que faz parte. Daniele, agora a gente convida você a fazer parte da nossa estante. O que você trouxe pra gente? Então, eu trouxe uma coisa muito especial, que foi minha primeira faixa preta, ela tá bem velhinha já. Aqui tá bordado o meu sobrenome em japonês, que é Zangrando, né? Então eu trouxe para deixar aí de lembrança para vocês sempre lembrarem desse dia que a gente teve aqui nesse bate-papo gostoso. Muito obrigada, adoramos o presente, adoramos mesmo. O Quarto Mundo vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Sérgio Escadinha, que foi eleito o melhor líbero de vôlei do mundo. É rapidinho, galera. Quarto Mundo!